Sejam bem-vindos a mais um podcast Café com Consciência. E hoje eu tô aqui com um convidado super especial. E lembrando que esse podcast é um oferecimento do Café Montes dos Pinheiros. Tchim, Rodrigo. Seja bem-vindo. Obrigado. Rodrigo é um convidado super especial. Ele também fez a formação junto comigo do Consciência Sistêmica lá em 2016, né, Rodrigo? 2016. Faz tempo, hein? Junto. Rodrigo é psicólogo, ele é um dos facilitadores do nosso curso do Consciência Sistêmica lá em São Paulo. E agora eu vou falar para o Rodrigo se apresentar aqui. Desde 2018, né, facilitando o curso Consciência Sistêmica lá em São Paulo, junto com o Dr. Roberto Debski. E em 2016 a gente junto nessa formação, né, que abre tantos caminhos, né, que amplia tanta consciência. E em 2014, conhecendo o Dr. Fernando, e chegando ali no meio que por acaso, né? Por acaso eu falo, né? Caindo de paraquedas, né? Na formação do Consciência Sistêmica e dali me encantando e seguindo, né? E hoje a oportunidade de estar aqui com você para a gente bater papo, né? E falar um pouco daquelas coisas que a gente gosta muito, que é da psicoterapia, da constelação, né? Ajudar a pessoa a conseguir ver os problemas, aquilo que está acontecendo, muito bacana. E hoje a gente tem um tema super interessante, né? É um tema amplo que a gente poderia ficar aqui horas conversando, né? Qual é a sua realidade? Então, o que a gente vê na sistêmica, né, Rodrigo? Sim. Eu tenho a minha realidade, você tem a sua realidade, existe a realidade, né? E tudo dependendo de um ponto de vista, de como que a gente foi criado, de como que foi o nosso sistema familiar, do que veio de várias gerações anteriores e o que a gente carrega hoje, né? Sim. Porque é como a gente fala, você pode ver de um jeito, eu posso ver de outro jeito, o seu jeito é o certo, não, o meu jeito é o certo, e começa a ficar nessa discussão e acaba a gente entrando num grande triângulo dramático, né, Rodrigo? Verdade, e acho que essa é uma grande questão, né, no sentido de ver a realidade, e a pessoa que não está na realidade, a gente vê que ela está ali no mundo da ilusão, né? E tantos problemas que vêm disso, né? Tantas marcas, né? Para a gente sair desse caminho, né? Que a gente fala ali que é a realidade, né? E assim, o que é ela também, né? Exatamente. Algo complexo. E a realidade tem muito a ver também com os nossos sentidos, né? Com aquilo que a gente percebe do mundo, com os nossos sentidos. Eu vejo que a gente vai saindo muito dela quando a gente vai entrando muito para o pensar, né? Para o mundo das ilusões, né? Seguindo aquilo que eu acho, né? E vai tomando caminhos aí estranhos e esquisitos. E dentro da nossa profissão de terapeuta, eu vejo que esse é o grande trabalho, né? Exatamente. De muitas vezes mostrar a realidade para a pessoa. E não é fácil, né? Acho que esse é o grande desafio, né? E a gente precisa ter tantos jeitos, tantos caminhos, né? Com certeza. Para poder fazer isso, que acredito que é aí que está uma arte, né? Do terapeuta. Exatamente. Rodrigo, me fala alguma situação que você, na sua vida, ou de algum cliente, que te chamou a atenção, que você percebeu uma dificuldade nesse entrar em contato com a realidade, que quis mesmo ficar naquela dor da ilusão. Tem algum fato que te chama a atenção em relação a isso? Acho que essas histórias elas vão chegando todos os dias, né? Que é como você falou, as pessoas vão trazendo os sofrimentos dela. E aqui são diversas histórias, né? Que as pessoas trazem, né? Dificuldades que acabam chegando muito para a vida afetiva, né? No sentido da ilusão que o outro vai cuidar de mim, né? Dificuldades e ilusões também dentro da vida familiar, com filho. Daqui vem muita coisa, né? Aquilo que a gente vê muito. Eu vou ter um filho para cuidar de mim, e o resultado disso daqui não vai ser bom. E as nossas próprias que a gente vai passando, né? Por exemplo, estar em relacionamento é um desafio para todo mundo, né? Com certeza. Eu acredito que não tem quem não se iluda e não chegue, né, naquilo que a gente chama da visita da verdade, né? Boa, gostei. Que é aquela a desilusão, né? Então, o problema é a desilusão. Não, o problema foi essa verdade aqui que chegou, eu não estava preparado, criei uma série de expectativas e isso
deu muito problema. E eu gosto muito da consciência sistêmica, da ferramenta que o Dr. Fernando traz, da fórmula da realidade, né? Porque ele vai trazer uma fórmula para a gente onde a gente precisa observar o fato daquilo que está acontecendo, né? E esse fato ele vem repleto de interpretações, né? E dessa interpretação ela vai gerar ali a realidade, mas também conectado muito com o sentir dela, né? Sim. Então você me perguntou assim das experiências. Eu, como terapeuta cognitivo, que também foi minha primeira especialização, a gente foca muito nisso como uma base mesmo da psicoterapia, né? Que depois, junto com a sistêmica, quando eu entrei, ela foi não só trazendo a pessoa, mas o sistema, que enriqueceu muito. E dentro dessa abordagem, a gente vê assim, né? Dependendo como a pessoa olha esse fato, como ela pensa, ela vai sentir e se comportar. E aí eu vou te dar um exemplo até que você me perguntou, que é um exemplo que eu dou para muitas pessoas que eu atendo como, né, uma base ali, muito do jeito que a gente começa, né? Eu falo assim para a pessoa, imagina você numa situação, né? Você trabalha 2 anos numa empresa e aí você é demitida sem justa causa, né? Chegou a situação, fala, você não precisa mais trabalhar nessa empresa. E aí a pessoa pensa assim, nossa, eu sou um fracasso mesmo, nada dá certo para mim. Agora eu vou te perguntar, o que esse pensamento vai causar na pessoa? Que sensações vai gerar? O que gera, né, esse pensamento? Eu sou um fracasso, nada dá certo para mim. É a realidade da pessoa. Sim, mas e o que vai... É a realidade dela, mas o que ela vai sentir com isso? Ela vai se sentir mal, vai se sentir sempre, toda vez que ela for num novo emprego, Exato. vai trazer o que? A interpretação do que passou com ela. E se acontecer de novo, então ela vai reforçando aquela situação de que ela é menos, de que ela é um fracasso, e ela sempre vai com aquele medo, com aquele pé atrás, né? E aí eu vou te dar outros pontos de vista onde vai sentir outras coisas, né? Então, a gente falou aqui que desse ponto de vista ela vai se sentir para baixo. Até a palavra depressão, você vê que é uma pressão para baixo que a pessoa faz. Com certeza. Então, dentro de um ponto de vista, por exemplo, eu sou um fracasso, nada dá certo para mim, ela vai descendo, né? Então, essa depressão vai ficando para baixo. Daqui a pouco de comportamento eu nem tento de novo, outras oportunidades eu não pego. Veio de uma interpretação, né? Uma outra situação, a mesma situação, uma outra pessoa foi lá demitida sem justa causa, trabalhou 2 anos na empresa, só que agora ela pensa assim, né? Ai meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Trabalhei 2 anos nessa empresa, agora eu tenho a escolinha das crianças para pagar, carro financiado. Ai meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? O que ela vai sentir? Ou ela pode se esforçar, né? Sim. Dizer, eu tenho que fazer o que precisa ser feito, né? Tem outras pessoas que dependem de mim e eu vou dar o meu melhor agora, né? Exato. Isso de comportamento, você está falando. E de sensação que ela produz quando ela fala, ai meu Deus, e agora? Tô sem trabalho, o que vai acontecer? Desespero, com medo. Desespero, medo, ansiedade, nervosismo, tudo vem desse ponto de vista, né? Quando você coloca... Ai meu Deus, e agora? O que vai ser de mim? Você já vai criar essa aflição dentro de você, essa ansiedade. E daqui já não dorme direito, come demais, come de menos, né? E comportamentos, como você falou, né? Que pode ser, eu pego agora qualquer trabalho, ou isso vai gerar nela, talvez, né, esse impulso para ir e encontrar outro. E aí eu vou te dar um outro exemplo, né? De uma outra pessoa que passa a mesma situação. Ficou 2 anos na empresa, foi demitido sem justa causa, só que agora ela pensa assim, isso não é justo, quem eles acham que são, né? Demitiu, trouxe tantos clientes para cá, agora fala que eu não sirvo para nada, né? O que ele vai sentir com essa raiva? Então a raiva já sobe, a raiva sempre que a gente se sentir injustiçado, ela sobe para pessoa se defender, né? Com certeza. Só que isso aqui mal usado, né? Ela pode ser violenta fisicamente, verbalmente, né? Numa entrevista de emprego, se ela ainda está com esse sentimento, isso pode pegar um pouco para ela. Por quê? Ou ela mesma se destruir por dentro, né? Porque quando a gente não externaliza a raiva de uma maneira saudável, obviamente, a gente acaba destruindo o nosso corpo. Já vai virar uma outra coisa ali dentro dela.
E aí uma quarta pessoa, para a gente fechar isso aqui, né, no sentido que eu quero te mostrar que cada ponto de vista, ele vai gerar também uma sensação na pessoa, Sim. que vai gerar um comportamento e também reações físicas, Uhum. que é isso que a gente fala que é a realidade dela, né, que vem cheio desses componentes, baseado na interpretação que ela deu. Exato. Então a gente está falando, foi demitido sem justa causa, né? E vimos aqui, né, que dependendo da interpretação, gerou tristeza. Dependendo da interpretação, ansiedade. E agora a gente falando da raiva. Uhum. E uma quarta pessoa, né, ela pode pensar assim, eu já não gostava mesmo do que eu estava fazendo, é minha chance de fazer outra coisa. Uhum. São Paulo é muito grande, tem muitas oportunidades, né? Tem alguns clientes que eu conheci, que eu posso estar levando algum trabalho para eles. E aí eu te pergunto, como é que ele vai se sentir? Ele vai se ver numa nova oportunidade, ele vai se sentir bem, vai se sentir Exato. potente para fazer outra coisa, mudar de ciclo, né? Então você vê que depende do seu ponto de vista, você vai sentir e se comportar. E na sistêmica é interessante que ela vai trazer também agora o sistema, né? Que dentro Sim. dessa visão a gente está olhando para o indivíduo, né? E ajudando ele a mudar pontos de vista, né? Exato. Que eu acho que isso é o grande trabalho nosso como Com terapeuta, certeza. né? Ajudar a mudar ponto de vista, ajudar a mudar referenciais, né? E eu passo isso que eu passei para você como uma base para a pessoa começar com a psicoterapia a observar aquilo que ela pensa. Porque quando a gente está falando agora do mundo da ilusão, ele passa aqui pelas fantasias, né? E pelas interpretações que a pessoa Com dá. certeza. Que veio do que aprendeu, É. do que ouviu, do que passou, do que sentiu, né? E também do que foi implantado, né? Com que a gente certeza. mexe bastante nessa coisa, né? E o que o Rodrigo tá falando aqui é interessante, né? Sim. Porque até nos exemplos que você trouxe, né, Rodrigo, a gente já viu um monte de triângulo dramático aí, né? Vocês viram. Que Sim. através da fórmula da realidade, a fórmula da realidade, a grosso modo, né, é assim, a fato vezes a interpretação do fato. Sim. E aí você colocou, né, o pensar, sentir e agir. Sim. E é uma interpretação elevada a 3, né? Sim. Dentro dessas situações, que é igual à realidade de cada um, Sim. né? E a nossa interpretação, ela sempre vem baseada em alguma experiência que a gente teve no passado. E quais foram as experiências que a gente teve no passado? O que o nosso cérebro registrou daquilo? É confortável? É desconfortável? Fujo, encaro, como que eu aprendi a lidar com cada fato da vida. Então, como que a gente aprendeu? A gente aprendeu diante do meio onde a gente vivia, né? Como que os nossos pais lidavam, até no exemplo que o Rodrigo trouxe, né, de emprego. Foi demitido. Como que você via os seus pais dentro de uma situação como essa, os seus familiares, pessoas próximas, como que elas lidavam? Qual o referencial que você teve? Porque a criança, ela vai absorvendo o que ela tá vendo, né? E diz que aquilo é a realidade, é o jeito certo, né? Entre aspas, de como encarar tudo aquilo, né? Sim. E ela vai levando isso para a vida adulta e vai trazendo uma série de consequências. E aquilo vai entrando, né? Igual você falou, das coisas que ela viu, das coisas que ela ouviu, das coisas que ela passou e da interpretação que ela também deu para aquilo, né? Também tem Significado a criança que ela deu, dando né? um significado para aquilo, né? Que ela passou. E também muita Exatamente. coisa sendo implantado. Por isso que, né, dentro desse exemplo que eu dei, eu sou um fracasso. Eu falo, nossa, onde você aprendeu isso, né? Sou um fracasso, porque ela já generaliza em tudo. E é uma né? pergunta que a gente sempre faz, né, Rodrigo? Onde é que você aprendeu isso tudo? Onde é que você aprendeu isso? Exato. Vem uma crença, vem uma premissa falsa. Onde você aprendeu, né? Que coisa Exatamente. estranha, né? Que você tá falando, sou um fracasso, porque ela já pega tudo. E ela pega eu sou, fala, nossa, eu sou. Já põe um rótulo, né? Você pode ter fracassado nessa história mesmo, até você fez umas bobagens, eu até concordo, mas é esse ponto, né? Você não é tudo. Não é a vida E se da a pessoa pessoa. pega esse aquilo vai incorporando nas sensações Vai. dela, ela vai virando aquilo, e é o que a gente fala, aquilo vai virando a realidade E dela. muda até o corpo da pessoa, né? E reflete no corpo, Uhum. e reflete até, a gente não entra muito nisso,
mas até como as pessoas te tratam. Sim. Porque se a pessoa está dentro daquele pensamento, né, está gerando aquelas sensações, isso também fecha os caminhos dela no mundo lá fora, né, aquilo que ela vai recebendo do mundo. Com certeza. Isso é mais difícil da gente entrar e perceber, mas a gente está vendo, né, a pessoa que está numa posição, por exemplo, de vítima, ela tinha de luxo do universo, tudo vem para ela, tudo acaba nela, com ela, então, tô falando, ó, essa postura não tá legal, isso aqui vai dar problemas, então a Sim. gente acaba também alertando que isso aqui também vai influenciar o próprio ambiente dela, essa Com postura, certeza. né? Ali no segundo exemplo, eu falei para você da ansiedade, né? A pessoa, ai meu Deus, e agora, né? O que vai acontecer? E medo, e medo, e medo. E aquilo também gerando um monte de sensações, colocando ela numa situação de estresse. E hoje a gente sabe o quanto isso vai prejudicando ela, né? No sentido de uma série de coisas. Mas o que eu queria colocar, complementando o que você está trazendo, é que essa postura em relação à ansiedade, peraí que eu estou só voltando aqui, a gente vai falando Voltando daqui à a pouco, memória. daqui a pouco vai indo para tanta coisa, né? Com certeza. Dessa postura da ansiedade, lembrei que eu pergunto assim para ela também, com quem que você aprendeu isso, né? E às vezes a pessoa não tem muita consciência, né? Aí eu falo assim, faz uma coisa, né? Fecha o olho um pouquinho só, põe a mão na perna, fica quietinha. É como se eu desligasse ela um pouquinho das coisas de fora e jogasse ela para Sim. dentro. E aí eu falo, agora pergunta pro corpo, né? Eu falo assim, corpo, com quem você aprendeu isso? Na hora vem mãe, né? Aqueles primeiros referenciais. Então eu falo, isso aqui é dela, né? Isso aqui dentro do convívio, né? Com a mãe, ai meu Deus, vai acontecer, vai ter alguma coisa. Isso foi entrando. Você é muito mais calma, você é muito mais leve. E aí você vai colocando uma outra coisa para ela. E ela vai pondo aquilo dela dentro do eu sou. Porque você vê, nossa, você é mais leve, você é mais calma, né? Você tem um outro jeito, isso daí não é seu. Tá o quê? Identificada com a mãe. Então a identificação, ela é muito maior do que a gente vê, né? Não só dentro do que a gente vê da exclusão, mas também a identificação daquilo que vai entrando. Com Aí eu falo, certeza. essa é sua mãe, desincorpora da mãe, ela é ela. E a gente vai fazendo uma série de exercícios, né? Para poder tirar isso do corpo e trazer esse resultado. Mas a pessoa tá andando com a mesma visão da mãe, com a mesma E não tem cabeça, com a mesma consciência, né? coisa. E, gente, isso aqui chega a um nível, né, Rô? Que às vezes chega até numa identificação melancólica, quando a pessoa se coloca em fatos muito parecidos com o da pessoa, né? Repetindo doenças, a história, é super repetindo a comum. doença, repetindo Exato. acidentes, repetindo os mesmos fatos. Sim. De maneira inconsciente. E um terapeuta, né, dependendo ali da forma como ele pensa, como ele sente, ele pode ficar anos dentro dessa história tratando uma coisa que é uma identificação e você consegue cortar de uma forma mais fácil. Com usando certeza. muito da consciência sistêmica, né, que essa é a minha base, e usando, né, essa jogar para o corpo. Né? E aí, às vezes, eu pergunto até, assim, onde isso está no seu corpo? Onde essa ansiedade está? Né? Às vezes ela está aqui, às vezes nas costas, às vezes na cabeça. Então, você consegue até identificar. E ainda dentro da pergunta para o corpo, eu falo, pergunta para o seu corpo, como é que isso entrou em você? Como é que isso entrou em mim? E aí ele vai trazendo, né, as respostas. Que interessante. É aquilo que a gente vê do corpo, porque o corpo é a realidade. Ele tá e a pessoa tá aqui. Não a é. nossa mente mente, mas o corpo não mente. Né? Por isso que a consciência sistêmica ela traz tanto o corpo, Sim. o corpo, né? Sente aqui o corpo. E aí a ilusão conectado com essa desconexão que ela fez, que a gente vai estudar bastante, né? Porque tinha uma dor, desconectou e agora eu não tô sentindo mais, eu não tô desconectado do corpo, eu tô vivendo só na cabeça e os problemas que isso vai dando, né? E a ilusão, ela traz uma série de problemas, né? Tem um esquema que a gente usa dentro da consciência sistêmica que se chama o W ideal. Lembra do W ideal? Eu lembro um pouco. Voltando ao nosso tempo de curso. Sim. Que é... Eu amo esse esquema porque fez muito sentido para mim, né? É um desenho de um W. Quem tá escutando pelo Deezer, pelo Spotify, não vai ver, né? Sim. Mas quem tiver no YouTube vai enxergar. Mas é um W.
que ele é um W desnivelado, né? Então começa uma ponta aqui, desce, aí volta, desce mais ainda e sobe a última ponta lá em cima, né? E aí o que acontece? O primeiro ponto é você tá numa ilusão. Você tá vivendo no mundo da ilusão, desconectado da realidade. Você tá lá. O que acontece? Vem uma doença, primeiro é o I, depois vem o D, vem a doença. Que faz você o quê? Qual que é a função da doença? Te mostrar que você tá indo para um lugar doentio, para você voltar para um lugar saudável. Aí dentro do que a pessoa entende de doença, vamos pegar uma doença, eu vou pegar uma área que eu trabalho muito, né, dentro dos distúrbios alimentares. Então a pessoa quer emagrecer. Ah, quero emagrecer. Ah, então tá. Então eu fui lá no médico, fez o diagnóstico, tô obesa, tem que fazer dieta e exercício. Ah, tá bom. Fez dieta e exercício, ela se esforçou. Sim. Ah, pronto. Eliminei a doença. Mas ela só voltou pro mesmo nível de ilusão, pro lugar onde ela tava. E aí o que a doença faz? Ela vai lá e aprofunda de novo. E aprofunda um pouquinho mais. Exatamente, o W desce. Exato. Então ela aprofunda. Sim. A doença nesse esforço de assim, meu filho, não é aí, não é, você não mexeu no que você tem que mexer. De novo, aquele negócio, né? Os sintomas, de novo, quem tá no Spotify e no Deezer não tá vendo, mas tô mostrando minha mão aqui, que tem os sintomas e por trás dos sintomas tem a dor, a realidade que você precisa entrar em contato. E aí, quando você entende a linguagem da doença, o que ela tá querendo te mostrar e você vai um nível a mais da ilusão, quando você olha para a realidade, aí você se liberta da doença. Eu vejo até a doença, como você está colocando, é como se fosse um grito, né? Dentro da pessoa, ó, acorda, tem alguma coisa acontecendo. Só que para vir esse grito, é como se a doença já tivesse tentado muitas outras coisas. Por isso que esse trabalho, quando você joga a pessoa para o corpo dela, você consegue tantas informações, porque para vir a doença, o corpo já tentou avisar de um monte de jeito. Já chegou livro, já chegou uma pessoa, já vem site, já sonhou, teve um monte de coisa e a pessoa não viu ainda, não deu, né? E aí a doença vem, é como se fosse um recurso ali que ela tem, mas é como se viesse dentro, né? Passou já muita coisa. Então, quando você joga ela para dentro, fecha o olho, pergunta, aquilo já vem muito fácil, porque tem alguém dentro dela gritando, né? Ó, cuida de mim, olha para mim, tem alguma coisa acontecendo. E o terapeuta é esse que vai ajudar a pessoa a encontrar essa resposta dentro dela, né? Muitas vezes eu digo assim, né? Eu não sei o que você precisa, mas eu sei que se a gente entrar no sentir, né? Você vir para dentro e perguntar para o seu corpo, aquilo pode emergir. E daquilo que emergir, a gente vai trocando e eu vou ajudando a pessoa a refletir em relação àquilo, ou da própria constelação, que é uma ferramenta que a gente ama e utiliza muito, com né? certeza. Quando a pessoa faz esse posicionamento no campo, vem essas informações que a gente vai fazer a leitura, né? Exatamente. Também é esse mesmo instinto dentro dela, que era, né, trazendo a doença, mas também trazendo aqui pelo posicionamento dela, que ela acha que ela que colocou ali com a razão, eu tô pondo assim, mas a hora que a gente vai fazer uma leitura, quanta coisa a gente vê. Nossa Então é esse lado dela também trazendo informações. Então é como se o saudável estivesse sempre querendo ali aparecer, né? E a gente tentando dar uma... Tentando não, né? Conseguindo ou fazendo algo para dar uma mão para isso poder chegar e a pessoa ver. Algumas mais difíceis, outras muito espertinha, muito rápida, né? Sim. Pega, até porque eu acho que já sambou muito, né? E aí a pessoa já tá mais mas ligada. tem gente que fica anos e anos e anos na ilusão. Sim. E se recusa a enxergar a realidade. Sim. É uma dor muito grande, né? E o problema na ilusão é que ela vai trazendo marcas. Com certeza. E se a pessoa faz uma ilusão, daqui a pouco ela faz outra, né? E daqui a pouco outra. Imagina hábito, isso, né? se somando. É. Imagina isso vindo uma atrás da outra, a ponto de gerar até, né? Teve uma live que também falei de suicídio, a gente liga o suicídio também, ou problemas de depressão, uma série de coisas, com esse monte de marca que vai ficando, e aquilo fica impossível de viver. Mas é que ela não foi digerindo. Você vê uma pessoa que hoje está numa terceira idade ali muito bem, ela passou por muita coisa também, mas ela digeriu.
Então, acho que muito do nosso trabalho é também fazer essa digestão da ilusão. Só que essa digestão só vem quando ela olha para a realidade. E dentro da realidade, ela tem que ver que ela não foi vítima, né? Porque se ela é vítima, ela não muda nada. Ela tem que ver que ela foi responsável também por aquilo e que ela precisa fazer alguma coisa ali para mudar ou aprender com aquela situação, né? Onde eu caí. Ela precisa ver, putz, eu comprei aquela história ali e engoli aquilo e estava achando que é e agora vê a verdade. Não importa o que aconteceu com você, importa o que você vai fazer com isso daqui para frente. A pessoa pode interpretar de uma maneira, vou usar isso para ficar numa posição de vítima e alguém cuidar de mim. Eu vou... Faz uma bagunça, né? Eu vou usar isso como uma oportunidade. Agora que eu tomei consciência, eu vou mudar. As interpretações, né, que a gente está falando, que ela vai dar. Como é que ela vai interpretar aquilo, né? E tem muita gente interpretando com triângulo dramático, né? E já tem esse nome, triângulo dramático, né? Porque o drama eu vejo que é exagerar o negativo. Então, uma coisa já foi ruim, né? Aí a pessoa dimensiona aquilo, né? Aquilo ganha um tamanho. Só que essa dimensão do drama, ele pega o corpo, ele pega as sensações, isso vai dar problema, né? Rodrigo, eu nunca mais consegui assistir novela depois da consciência sistêmica. Não é? Nunca mais. Eu era noveleira daquelas, assim... Assisti todas as novelas. Depois que eu aprendi o triângulo dramático, assim, gente, que preguiça! Por que ficar nesse drama? Verdade, né? Uma novela que dura anos. Você não poderia resolver tão simples. E é uma interpretação. Só que... Mas é que o drama que dá ibope, né? Ali né? Com certeza. Mas na vida família, também tem gente que adora um drama, tanto né? que a gente faz, né? Você também facilita a consciência sistêmica, né? Tem um exercício que o povo mais gosta, é aquele que a gente faz grupos, né? E aí a gente põe, né? Cada um dentro de uma função, né? Esse daqui vítima, esse daqui o acusador e o salvador, e a gente dramatiza uma situação que eles escolhem, né? Exatamente. E aí a gente faz a apresentação ali, o povo adora, né? E aquilo tem... Esse é o exercício mais divertido que tem no curso. Aí tem o exercício do triângulo da realização. Sim, que é a solução, né? Que a solução é tão simples que nem dura tanto. Né? Agora a gente vai usar a criatividade, a potência, a sabedoria, e não tem graça nenhuma, né? Mas quando usa a vítima, né? E o salvador e aquela coisa toda, você vê. E essas três funções são as ilusões que a pessoa né, foi fazendo e também incorporando aquilo. Ela acha que ela é a salvadora do mundo, né? O que é isso? Uma ilusão. Né? Dentro da fantasia dela, ela acha que tem que ajudar o mundo, todo mundo, só que ela chega sobrecarregada, com um monte de problemas, né? Doenças. Isso aqui está mostrando que o caminho que ela está tomando está errado. Exato. Então, como é que a gente sabe se está certo ou não, né? Pelo resultado. Falar, olha o resultado aqui na sua vida. Pelo resultado... As consequências sempre vão aparecer. Sinal que estava na ilusão. Exato. Se tivesse certo, você estava muito bem. Exatamente. Né? Tava, não sei, tá dando uma aula de vida, mas você está aqui lascada, chegando... Tem algo que você fez que você precisa ver onde foi, né? E a gente tenta levar isso um pouco do bom humor, né? Sem desqualificar, porque a gente também passa e cai, né? Mas fazendo de um jeito que a pessoa vai conseguindo sair daquilo, né? Conseguindo digerir, ver onde aprendeu o drama, né? Essa é a arte do terapeuta, né, Rodrigo? E qual o caminho que dá para fazer o cliente enxergar e tocar a realidade, né? E eu cutuco isso, voltando nisso, né? As consequências do drama, né? De você exagerar o mal, né? Você tá pegando a coisa, né? Isso é, né? Isso pegando você, pegando suas relações, né? Fazendo uma realidade ruim, né? Que não quer dizer que tá tudo lindo e maravilhoso, né? Eu gosto do Fernando, que ele também traz uns exemplos aí interessantes, né? Tem um que ele fala... Né, de uma amiga que ele tinha, né, tava lá as duas com o carro parado, né, e a amiga falando, ó, tá descendo algumas pessoas, tá um pouco esquisito aí, vamos sair daqui, né, já tá um pouco tarde, não tô sentindo essas pessoas descendo, tá um pouco estranho, né, ele contando essa história, né, e aí a amiga falou, não, você tá sendo muito negativa, né,
pensando já mal dos meninos que estão ali descendo, né? Como, né? E aí a moça, não, vamos sair daqui, tá estranho, não, você tá negativa, né? Ele contando é melhor, né? E contando essa história, até que aquilo realmente era um assalto. A outra mais pertinha não acreditou na amiga, já foi ligando o carro, a hora que eles vieram para cima para fazer isso. Então, também é uma ilusão você achar que tá tudo lindo e maravilhoso e não tem nada acontecendo. Quantas vezes chegou para você a pessoa sendo abusada, tendo um monte de problema e não vendo o que estava acontecendo, né? Falou, o que aconteceu com você? Que você não está vendo o que está acontecendo, né? E aí você vai procurar, muitas vezes teve situações de abuso e tantos outros problemas da infância que ela não percebe. Então também é uma ilusão você ir para uma polaridade ou para outra, né? Também. E vou dizer mais. Tem vezes que a pessoa percebe, ela sabe o que está acontecendo, mas ela não quer enxergar. Também ela faz a sonsa ali, porque tem vantagem, né? Óbvio, né? Um monte de gente, viu? A gente fala assim, é inconsciente, é inconsciente, é inconsciente, mas tem muita gente que tá consciente do que tá acontecendo, mas também utiliza isso como um recurso para poder manipular, para poder fazer uma série de coisas, né? E talvez essa pessoa nem procure psicoterapia ou não procure constelação, né? Porque o que a gente está trazendo nesses trabalhos é terapia breve para chegar à consciência. Com certeza. Né? E a pessoa que tem motivação para resolver o problema, mas quem não tem motivação não adianta nada. E até mesmo dentro do triângulo dramático, quem mais vai chegar pro nosso trabalho são os salvadores, né? Com Sobrecarregado, doente, de problema, falando, tô aguentando mais, né? Agora eu tô vindo para cá. E o salvador, o que ele é? Sempre o bom. O que é? Uma ilusão, né? Eu tenho que sempre ser bom, mas o que aconteceu, né? Isso que a gente fica interessado, né? O que aconteceu para formar essa mentalidade, né, em você, para surgir esse jeito de pensar. E quem nunca vai é os acusadores, né? São certos, né? Vai você, porque você, né? Exatamente. Você é a culpada, né? Vai desqualificar. Não, isso aqui tá tudo errado, onde já se viu isso? Não, se for lá pra gente, vai fazer isso mesmo, né? Por quê? Porque ele tá interessado em ser o certo, e o certo também não entra mais nada. Eu sou o certo, né? Não tá aberto, outra ilusão, né? Que ele é o certo, dentro só os pontos de vista dele. Eu lembrei de uma situação. Teve aquela audiência lá da constelação, aí ficou aquela briga, científicos, não é científico, aquela confusão lá. Sim. Aí teve não sei se é físico, matemático, não lembro quem que era. E ele comentou, né, daquela situação de quando tem até aquelas figuras dentro da internet que um vê um 6, outro vê um 9, né? Sim. E ele comentou assim, não, alguém tá certo. Ou é 6 ou é 9. Algum tá certo. Ele foi pra esse... E assim, tipo, dentro da exata... é exato. Alguém tá certo, alguém tá errado. Sim. Mas dentro do mundo emocional, dentro do inconsciente, do sistema límbico, não tem como fazer isso. Porque cada um veio de uma criação diferente, de uma crença diferente, né? Então não tem como você interpretar quem tá certo, quem tá errado dentro do mundo emocional. E aí entra um pouco daquilo que a gente usa muito, que é a lei dos 50%, né? Então, a gente parte desse princípio, né? Então, chega um casal, ou chega mesmo uma mulher, um homem, né? Com dificuldades aqui dentro dessa área, ele é o culpado. Não, 50% aqui, né? Quem fez e quem deixou fazer, o que aconteceu, o que você está repetindo. Vamos ver o seu 50% dentro dessa história, né? E aí a gente já parte que não tem culpado inocente, né? Tem algo que aconteceu que eu estou atraindo, até porque eu tenho aquele padrão de trauma, e vamos trabalhar isso para fazer uma realidade melhor. Isso é difícil entrar na cabeça das pessoas, né? Sim. Porque eu vejo que, assim, tem muita gente que se coloca no papel de vítima. Eu falo por experiência própria também, tá, gente? Porque eu também me apegava no papel de vítima e ficava lá. Sim. Não, porque o meu jeito é o certo, eu não tenho culpa, só o outro que é o culpado. Sim. Né? E entender que a sistêmica não tem julgamentos, que a sistêmica, assim, aconteceu isso, vamos ver o que dá pra fazer pra resolver, pra ir pro caminho saudável. Sim. E só isso. Aqui, né? Exatamente, não importa a situação. Não tem apontar de dedo, julgamento, tá certo, tá errado.
Sim. Você tem que fazer o seu papel para você é responsável pela sua vida. Sim, Você tem que sair da situação ruim sim. para ir num caminho saudável. Ninguém vai fazer isso por você, né? E o que ajuda tanto a gente fazer isso é essa ferramenta da constelação. com certeza. Porque a pessoa de fora olhando aquilo que ela montou. Uma coisa é aqui a gente falando e quem, né, tá ali assistindo a gente talvez nem consiga pegar tudo aquilo, né? Porque eu entendi tudo, mas não passou pro vivencial. E a realidade está no vivencial, senão ainda está aqui na ideia, né? Quando ela passa para o corpo, né? Aí aquilo é dela, né? E aquilo agora faz parte. E a gente precisa ter ferramentas para mostrar aonde está o problema, né? Exatamente. E isso aqui ajuda muito, que é aquilo que a gente falou, algo nela, né? Que vem, que traz essas informações, né? E a gente, a partir daqui, fazendo não só uma interpretação, mas mostrando onde está o problema e também a solução. Então, para o terapeuta, isso é uma ferramenta incrível, para ele poder se realizar, porque a gente se realiza conseguindo mostrar onde está o problema e mostrando a solução para a pessoa. Exatamente. Né? E sem isso aqui, como é que a gente fica? Não, né? É fantástico. Não dá mais, né? Como se fosse fantástico. Um médico sem usar o raio-x, né? Aqui agora a gente tem isso aqui que adiantou muito. Então, foi você que posicionou para onde olha. E se eu virar, né? Não, você e tá vendo perto de quem que tá? Completamente diferente do que a pessoa fala, né? Que é interessante, né? A pessoa vai falando um monte de coisa. Sim. E a gente fala assim, nunca acredite no que os clientes falam, né? E aí, quando ele vai posicionar, é uma coisa nada a ver com o que ele falou. Sim. Meus pais são ótimos, se dão super bem. Aí vai montar no campo, Sim. o pai de um lado, a mãe do outro lado. Mas não entendi. O que aí... significa se dar bem? Sim. Aqui vai cair num outro ponto da realidade, que são os referenciais, né? Que é formada de pontos de vista e também de referenciais, né? O que será que era casamento ali, né? O que ele precisou criar para falar que aquela loucura era bom e estava tudo bem, né? O que ele aprendeu do que é a realidade, o que ele viu que era o certo, né? Sim. Dentro de todas as relações. Amizade, casamento, namoro, trabalho, dinheiro, né? Exatamente. E aí vai repetindo. E até as crenças, elas são como hábitos, né? Então, se você alimenta aquela crença, é assim, eu sou isso, eu sou aquilo, começa a colocar um monte de rótulo, de fato, essa é a sua realidade, você vai viver nessa realidade. Eu sou um fracasso, eu não faço nada direito. Da onde veio isso? Né? E aí a vida vai passando com várias coisas boas, porque a vida é feita de coisas boas e ruins para todo mundo, altos e baixos para todo mundo, né? Vai passando um monte de coisa boa, nem dá atenção. Aí já vai pensando assim, tá bom demais pra ser verdade. Já veio a resistência, o medo já caiu, né? Daqui a pouco vai acontecer alguma coisa ruim, quer ver? É óbvio que vai acontecer alguma coisa ruim, porque a vida é assim. Sim. E aí acontece alguma coisa ruim, tá vendo? Eu sabia, eu tinha certeza que isso ia acontecer de novo. Tá vendo? Eu sou um fracasso, falei, tinha certeza. E ela vai alimentando aquilo de uma maneira que ela só enxerga a vida com aquele óculos. Sim. E aí a vida vai passando várias coisas boas e já vai acontecer uma coisa ruim. E só vai vivenciando os momentos ruins. E vai atraindo isso, né? Com Porque certeza. essa forma que ela pensa, essa forma que ela age, sente, né, vai transformando aquela realidade. E eu vejo, né? Acho que até pra gente pegar no caminho de conclusão, né? Eu vejo que a gente tem até um banquete no sentido da vida, de possibilidades, né? De situações boas, de vivenciar relacionamentos afetivos positivos, né? Tanta coisa boa pra gente e pouca gente conseguindo viver nesse fluxo, né? Que alguns vão falar de flow. E você sabe que eu acabei entrando um pouco nisso, claro, como você falou, é desafio para todo mundo, eu tenho os meus, você os seus, mas a gente vai aprendendo, né? O que isso tem para me ensinar, como eu atrair isso, né? O que mais eu posso me acertar, e você vai vendo que vai chegando, né, situações, pessoas, né, muitas coisas positivas. Eu acho que isso é uma grande sabedoria que a gente adquire, né? Só que eu fui entrando mais nisso com consciência sistêmica, que eu fui entrando nesse fluxo e eu vejo que foi diminuindo as emoções negativas. Ansiedade, aflição, nervosismo, angústia, todas aquelas coisas todas foi diminuindo, porque eu fui ganhando consciência. Então, qual que é o segredo? Você ir ganhando consciência de como você funciona, como funciona a vida. É te colocar no presente, né? Sim.
E você, como adulto, fazer um balanço. O que foi saudável, o que foi doentio do passado, como é que eu tô agindo aqui no presente e o que eu vou colher no futuro. Mas se eu tô plantando abacaxi aqui e não gosto de abacaxi, eu vou colher abacaxi. Sim. E eu acho que isso é tão fantástico dentro da técnica, né? Sim. É você perceber, a gente como terapeuta, a gente tá vendo o que está sendo plantado há várias gerações. Sim. A gente tá vendo que a plantação continua do mesmo jeito. E onde vai acabar, né? E assim, vai continuar plantando isso. Sim. Não vai, você vai. E essa tesourinha, né, que a gente tem a possibilidade de, junto com a pessoa, que não é eu fazendo o trabalho por ela, nem você, cada um com seus 50% aqui, Com terapeuta certeza. e cliente, mas se ajudando a cortar, né, esses emaranhamentos, essas situações todas que está carregando, e a pessoa entrando num outro fluxo e Com certeza. a vida dela mudando. Mas eu só mudei isso, mudou lá, Você muda aqui, muda lá, né? E vê isso acontecendo. Exato. E você e eu tem a possibilidade de ver isso acontecendo, né? Porque às Isso é vezes a muito pessoa legal. tá ouvindo a gente e fala, não é assim, né? Mudou dentro e fora, já vai começar. Nossa. Só que a gente tá vendo isso toda hora, A gente né? vivenciou isso, né? Vivenciamos e como terapeuta tem dando 10 anos, só mexendo em Nossa. caso e vendo como é que pode fazer e vendo que ela modifica aqui, daqui a pouco a realidade dela muda. Eu falo, nossa, né? E muda em todos os aspectos, Não né? é? Os caminhos abrem. Um ponto que você muda, tipo assim, o cliente chega lá com uma queixa, sei lá, doença. Muda relacionamento, melhora da doença, muda relação com o trabalho, com o dinheiro, Não é? com a vida. Não é? Melhora tudo. Daqui a É pouco, impressionante. né? A mulher que tava ali fechada, daqui a pouco começa a chegar uns gatão, ela É. já começa a ir, as amigas Se for viajando, disponível, e a coisa abriu, né? E abriu porque ela mexeu ali no que precisava, né? Tinha um problema Mudou a ali. realidade, né? Mudou a interpretação do que ela Sim. tinha. E essa dos interpretação é a interpretação do passado que ela deu ali também, né? Então, às vezes eu vejo a pessoa, acho que o que mais chega, não sei para você, é relacionamento afetivo, o povo encrencado. Ah, chega um monte também. Acho que esse ano. E aí a gente precisa mexer nessas histórias, né? Sim. E aí você vai mexer, e você pode pegar ali, como é que foi o último relacionamento, né? Como é que acabou? E aí a pessoa vai contando, né? Fala, né? Não queria falar disso, mas eu já perdoei ele. Mas quando fala que já perdoou ele ou já perdoou ela, já vê que tá encrencado, né? Que a coisa não vai, né? Não é? Você não vê assim também? Não, já resolvi. Falei, resolveu, como é que tá? Não, perdoei Nunca ele. acredite no que os clientes falam, gente. Eu já perdoei. Falei, nossa, então não viu seus 50%, né? Mas como é que foi? E aí a pessoa vai me contando, não, foi muito difícil, foi muito dolorido, né? E eu falo, mas o que você fez com aquilo, né? Eu falei, não lembro muito. Eu falei, você prometeu alguma coisa? Eu falei, prometi, homem, nunca mais vai fazer isso comigo. E ela fez aquilo naquela emoção. Naquela emoção ela fez uma promessa, naquela emoção ela nunca mais isso. Gente, isso vira uma prisão, né? Fechou o caminho dela. Hoje não chega ninguém. E aí imagina, agora o terapeuta tem que ajudar ela a desprometer uma coisa que ela prometeu ali com aquela emoção. Então aquilo que você fala com muita emoção, aquilo vai acabando gerando ali uma realidade sua. Sim, compromete em todos os seus comportamentos. Porque depois, da não, vida. isso não vai fazer mais isso. E jogou aquela emoção que a gente tá falando de raiva, que é uma força fortíssima, né? Que pode abrir caminhos e pode também fechar muito, dependendo de como você coloca. E eu vi muito isso também. Assim que eu me formei, eu fui trabalhar com medo de dirigir. Era interessante, né? As primeiras experiências. Me formei, fui trabalhar com medo de dirigir. E era uma situação também, às vezes, que eu passava, porque eu tinha que ir atrás. Você tinha medo de dirigir, Rô? Não, eu trabalhava com pessoas habilitadas com medo de dirigir. Só que às vezes eu tinha que ir atrás no carro, né? Então imagina a situação, a pessoa lá com medo danado, né? E eu também trabalhar no meu, né? Porque eu ali atrás Vai da que, pessoa. né? Uma situação, né? Mas o que eu queria te colocar dessas histórias é que você via muitas vezes que o medo de dirigir, pessoa habilitada, tinha vindo de uma promessa que ela fez. Então ela bateu o carro e dali ela fez um drama. Né? Nunca mais eu vou dirigir, o meu marido, e isso, eu também. E ali marcou. E aí agora, a hora que ela vai para uma outra experiência, porque ali ela já viu que agora já passou, quero dirigir de novo, não consegue, está registrado perigo.
Por que perigo? Porque ela Exato. bateu nela, ela falou, sou uma burra, eu não sirvo para isso, como é que eu fui? Criou um medo no próprio corpo. Falar, se eu deixar ela dirigir de novo, vai bater e eu vou apanhar. Então eu vou cortar os caminhos dela. Isso no relacionamento também. Então você vê, né? Aquilo que você fala para você pode virar a sua realidade, né? Dependendo da emoção que você põe e a força. E aí você precisa ajudar a pessoa nesse sentido a falar, né? Se acontecer de novo, como é que você vai agir? E a criança toma conta da situação, né? Sim. Porque o que a gente fala, o período de molde, né? É onde a gente registra todas as situações, as experiências que a gente vivenciou, que a gente não tem consciência, a gente não evoca as memórias, né? Só que o nosso corpo, ele sofreu todos os traumas que aconteceram, né? Todo mundo passa traumas nessa fase. Sim. E aí, o que acontece? Na nossa fase adulta, tá tudo registrado lá no nosso corpo, no nosso inconsciente. Então, quando vem um fato, um gatilho, que de repente acessa aquela dor, qual que é a defesa do corpo? Não entrar em contato com isso, né? E aí vai aumentando essa camada de ilusão, mais e mais de crenças limitantes, de coisas assim, que nem você falou assim, relacionamento. Tantas mulheres que chegam assim, homem não presta, homem é tudo igual, né? Será que o homem... Né? Exatamente, será que é o homem que é tudo igual? Assim, né? Nossa, deve ter rodado. Ou você que tá sendo igual o tempo inteiro, né? O que tá acontecendo? Eu tenho o dedo podre, né? Sim. E aí a gente precisa ajudar a abrir esses caminhos. E a pessoa já vai encontrar coisa, uma pessoa e vai ser igual, certeza. Já vai com aquele preconceito, né? De tipo assim, não vai servir também. Qualquer coisinha que a pessoa não abre nem espaço a pessoa conhecer, né? Sim. E falou alguma coisa aqui e já não vai dar certo. Sim. Já tchau. E por que será, né? E aí a gente vai utilizar a sistêmica de novo, né? Por que só tá vindo isso, né? Que padrão que é esse? O que eu vim, o que eu ganho aqui, né? E será que aqui, com uma pessoa dependente, com uma pessoa cheia de problemas, será que eu não fico grande? Não é? Será que aqui eu não preencho uma necessidade da salvadora? Será que uma pessoa bem complicada e problemática eu não escondo meus problemas, né? Que é uma das grandes vantagens do Salvador, né? Não olhar para ele mesmo, né? E aí você jogou lá para o mundo da infância, que a gente não entrou tanto, mas ali é a raiz, né? Exatamente. Você vai revivendo muitas coisas. Às vezes o trauma ele fica até fechadinho, mas teve uma situação que passou que aquilo foi o gatilho e voltou e reviveu aquilo. E ajuda muito a gente ir lá atrás e mexer, né? Como Quando adulto, a gente mexe como adulto, né? Quando você fala como adulto é porque a criança não tem condição de olhar isso. Só que quando você põe um adulto para olhar, ele consegue ver o que aconteceu com o pai, com a mãe, da onde entrou. É como se fosse aquilo, né? Que o pai, agora eu entendo, né? Pego o que foi bom, o que não foi, eu descarto, mas agora eu entendo, agora eu tenho consciência do que aconteceu. Você põe a criança para olhar, ela não consegue, ela precisava, né? Não recebeu, ela tinha essa necessidade. Só que agora, hoje, eu adulto consigo fazer isso e tiro a criança dali, dou para ela o que preciso, né? Que a gente vê muito, né? E você tem consciência do que faltou e agora você dá para ela, você como pai e mãe da sua própria criança, você dá para ela o que faltou. Sim. Você recebeu o suficiente dos seus pais, já tá aqui. Isso mesmo, né? E parte pro triângulo da realização. Sim. E usando essa ferramenta e a ferramenta também da constelação de grupo, né? Que aí já vai ter uma movimentação que vai ficar mais interessante ainda. Com certeza. Né? Porque às vezes ele põe, né? Como você falou assim, sim, não, minha mãe estava aqui, né? E meu pai aqui. Então a gente já tá vendo que a mãe do lado direito, ele já, né? Mas ele pôs certinho ali, né? Só que aí a gente vai falar assim, né? Inclusive você vai fazer grupo de constelação, né? Eu vou ver você falando assim, né? Siga os seus movimentos, né? E para onde que vai isso agora? Nossa, né? Você vai vendo umas coisas aí interessantes. Então uma ferramenta incrível que vai acessar esse campo de informações. É maravilhoso. E a gente, a partir disso daqui, vai fazer o trabalho que precisa. E aí eu só vou colocar mais um ponto que, dentro do nosso tema de ilusão, eu vejo que a gente precisa usar muito a ferramenta da observação, né? E não tanto da fantasia. Quando a gente vem para o campo de constelação em grupo, por exemplo, você vai sentar lá amanhã e vai ficar observando. Sim. Não é? O que vem? Se você já for
com uma... Ah, ele falou isso, então tem que pôr isso. Uhum. Não vai dar certo. Você já está na ilusão que isso é uma coisa ou outra. Quando você para, deixa eu observar. A resposta vai vindo. Então as pessoas não observam, né? Ela já acha, eu conheci a primeira vez, já é super de confiança, e vai entrando e fala, observa um pouquinho, Exato. né? Olha. E quando você vê, você fala, dentro de uma desilusão que a pessoa passou, você vai ver que ali tinha pistas que ia acontecer alguma coisa, ela não observou. Ela foi passando ali, criando expectativa, achando que era assim, e seguiu. E aí chegou aquilo que você gostou, né? Da visita da verdade, né? E aí a visita da verdade tomou, mas é a verdade que é ruim, né? Não, né? A verdade é a verdade, é a realidade, né? Mas muito legal, né? Rodrigo, foi um prazer ter você Legal, aqui. né? Ai, que Gostoso. bate-papo gostoso. A gente poderia ficar horas conversando, Verdade, né? É um né? campo tão... Eu tô assim, gente, poderia falar isso, poderia falar aquilo. É, que vai abrindo porta, né? Vai. Pra gente entrar. Legal, Mas não muito vai legal. faltar oportunidades. Sim. Convidadíssimo para próximos episódios do podcast. Legal, tô aqui com você. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada a todos vocês que acompanharam a gente até aqui. Onde você vai encontrar o nosso podcast? No Spotify, no Deezer e também no YouTube, tá? Então, fiquem ligados que já saem mais temas super interessantes aqui para você do nosso podcast Café com Consciência. Um grande abraço e um grande beijo a todos vocês. Obrigada, Rodrigo, e até a próxima.